Aqui na palavra do Senhor tem uma mensagem ao nosso coração. E nesse capítulo 4 aqui, presta atenção nessa mensagem. Esdras, ele começa a relatar esse caso de começarem a reconstrução, porque Deus dá uma ordem para o rei Ciro. Quando se acaba ali os 70 anos, Deus levanta Ciro, que ele domina a Babilônia, ele destrói as demais nações, e ele agora é o rei que está dominando Ramacheia, os demais povos. Então Deus diz para Ciro: olha, eu te levantei para você de novo levar o meu povo para Israel, a Ramacheia, lá para Jerusalém. Então estou te levantando, Ciro, mesmo você sem conhecer a minha palavra, mas eu te levanto para essa grande obra. E Ciro aceitou isso de Deus. Inclusive do tesouro dele, ele deu a Ramacheia tudo para que pudesse ser feito aquela obra. Mas aí onde está o porém, queridos? Oricalamacheia. Aqueles homens, eles viram esse desejo no coração e começaram a reconstruir. Só que todas as vezes que nós vamos fazer a obra de Deus, é preciso que a igreja entenda que é necessário que nós saibamos que haverá muitos adversários para aquilo que você vai fazer com todo o direito. Mas os adversários, eles não querem nem saber. Eles vão intentar tudo para parar a obra de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que primeiro eles observam os inimigos do lugar, observam aquela reconstrução, e eles se aproximam e vão dizer para Zorobabel, que quem estava lá na frente, e vai dizer: olha, deixa que a gente os ajude, porque noutrora nós adoramos esse mesmo Deus, nós servimos a Ele, e não era mentira a Ramacheia, porque havia muita infiltração. Só que eles adoravam a Deus e a outros deuses também, lá a Ramacheia do lugar. Por quê? Porque quando esse rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, ele toma as terras em si, ele já começa a fazer o quê? A migração e misturar os povos, povo com povo. Então lá em Samaria tinha muita Ramacheia, mistura também em Jerusalém. E aí o que acontece? Então as pessoas tinham vários deuses para adorar, e adoravam também a Deus. Não estavam mentindo de parte, não, mas não era uma adoração apenas a um Deus, Ricalamacheia. Então quando primeiro eles intentam adentrar ali, para quê? Para continuar daquela forma, ou seja, da forma errada. Eu adoro Deus, e aqui Deus vai começar a falar de uma forma tremenda para a nossa vida. Eu adoro Deus, mas eu adoro a Baal. Eu adoro Deus, mas eu lá fora eu tenho a minha vida particular que ninguém tem nada a ver com isso. Eu adoro a Deus, a Ramacheia, mas eu não quero compromisso só com Ele. Eu preciso dividir Ele e também ter outros no lugar dele. Era isso que o povo queria fazer. Só que ao serem negados, eles não vão se contentar. E nesse tempo aqui, irmãos, a Ramacheia, o rei Ciro, ele já tinha descido à sepultura quando acontece esse contexto aqui. Então o que vai acontecer aqui? Eles vão intentar parar a obra, mas não conseguindo, aí eles vão contratar homens que vão escrever uma carta para o rei Artaxerxes. Olha que coisa terrível. E o que vai dizer na carta? Por isso que eu falo, quando você tem um propósito na tua vida, se prepara, porque é só no tempo de Deus que você vai conseguir. Às vezes está tudo correto, mas se não for no tempo de Deus, pode estar tudo a mil maravilha. Você pode ter a carta, mas você não consegue entrar. Você pode ter o sim do homem, mas o sim de Deus é diferente. O sim de Ciro estava decretado por uma carta, mas nesse tempo, a carta não existia para aqueles acusadores.
A gente observa aqui, ó, que eles vão dizer, ó, eles vão dizer assim, ó, olha, por isso Zorobabel e Jesua e os outros cabeças que estavam na frente das famílias, né, responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Eles falaram em nome do rei. Olha, meus queridos, vocês querem nos ajudar, mas não há essa condição. Por quê? Porque nós decidimos a servir apenas ao nosso Deus, a Lamacheia, e vocês não são dessa forma. E outra, o rei Ciro nos ordenou, mandou que nós edificássemos essa casa. Então existe uma ordem literal do rei, a Lamacheia, da terra, para que nós possamos fazer essa reconstrução. Aí que vai acontecer o não, Ramacheia, para o inimigo, queridos, é diferente do não que a gente escuta. O inimigo, quando se fala não para ele, ele vai tentar de outra forma. Ele vai tentar até com Jesus. Você vê que lá no monte ali, ele tentou Jesus quantas vezes, gente? A Lamacheia. Você vê que o inimigo é astuto para fazer com que você desista da obediência a Deus. Que você vê que lá em Daniel 3, quando existe a questão do Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitaram se dobrar a outros deuses ou a estátua. Alguns que passavam ali viram aquela cena e falaram para o rei Nabucodonosor, e diante do rei foi dada uma oportunidade novamente. Ou seja, o inimigo não fica satisfeito com o teu não na primeira vez. A Lamacheia para ele vai tentar. Aí Nabucodonosor vai falar novamente: olha, eu sei que vocês não obedeceram o edito que eu fiz, mas vocês vão ter mais uma chance. Quando ouvirem o som, vocês têm que se dobrar. Aí diante do rei, eles negaram a segunda vez: rei, mais importa que nós obedeçamos ao nosso Deus, e Ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Então por isso nós não vamos nos dobrar. Da mesma sorte foi esse povo aqui. Eles não deixaram que acontecesse essa mistura aqui na adoração a Deus. Aí eu digo: será que hoje na igreja está assim? Dificilmente a gente vai encontrar uma igreja em que as pessoas são paradas. Não, a gente está vendo uma igreja que o amor está prevalecendo de uma forma errada. Porque o amor verdadeiro, irmão, é aquele que vai até a pessoa e fala para ela parar de errar. Quem ama de verdade não pode deixar a pessoa do seu lado toda errada. Precisa passar para ela o quê? O amor verdadeiro é isso aí. É aquele que não vai te acusar, mas vai te avisar o mal que está vindo para a tua vida. E nós não temos visto isso. Então as pessoas vão chegando e vão se aproximando e vão trabalhando e vão fazendo. Aí você vê como está a igreja de Cristo hoje em dia. A igreja séria é difícil. Nós sabemos que o Senhor é o rei de toda a terra por esses tempos, e está se edificando uma cidade que é uma cidade que lá no passado foi uma cidade que simplesmente ela destruiu muitas nações. Elas não vão mais pagar o tributo ao Senhor. O Senhor vai ver que essa cidade vai se levantar e vai contra a tua vida. Então é uma cidade que não pode ser reconstruída. Procura nas cartas aí, que o Senhor vai ver o que estamos falando. Olha que interessante. Aí o rei Artaxerxes mandou ver lá em Babilônia se era como que era essa cidade antigamente. Ele deixou de ver a carta de Ciro. Para ele era um perigo de Lamacheia deixar aquela terra ser reconstruída, aquela cidade. E aí ele vai justamente mandar uma ordem e vai dizer bem assim: olha, manda parar essa reconstrução. Os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos
e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao seu senhor rei. Eles intentaram contra a vida daquele povo de uma forma terrível, e a carta estava lá, e o rei, quando vai ver realmente, ele vai ver aqui, no fim, Alabaxé, que se busque no livro das crônicas de seus pais. Então ele vai procurar o quê? Nos livros dele, dos inimigos dele do passado, e vai encontrar o que Jerusalém fazia contra as demais nações, porque realmente era um povo de Deus, nunca perde batalha, quando Deus está na frente, Oricalamacheia. E aqui, querido, Oricalamacheia, nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedifique, e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras, deste lado do Eufrates, ou seja, o Senhor vai perder toda aquela nação de Israel. O Senhor domina a terra, mas aquela nação vai ser mais poderosa que o Senhor. Então é preciso que se pare esta obra, Oricalamacheia. E aí onde eu tenho que estar com a vida, no altar, para que Deus ele venha em meu favor. Ramacheia. Pode até, irmãos, parar por um tempo. Eles voltaram para lá, e a Bíblia diz aqui, que eles ficaram 2 anos sem poder continuar aquela reconstrução, tanto do templo como do resto dos muros que tinha lá. Eles tiveram que parar, porque eles voltaram para trás, Oricalamacheia. Depois de lhe dar a cópia da carta do rei Astaxerxes perante Renum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra, Oricalamacheia. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Oricalamacheia. Pararam a obra, fizeram eles acabarem com aquilo lá, tão somente por uma carta que enviaram a Ramacheia ao rei. E aí o que vai acontecer? Quando você vai aqui para o capítulo 5, se levantam os profetas de Deus para novamente trazer o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Olha que interessante. Os profetas Ageu e Zacarias, eles profetizaram aos judeus, falaram assim: olha, por que parai a obra? Edifiquem a casa de Deus. Podem edificar, porque agora é Deus que está mandando, não é rei nenhum não, é Deus que está mandando. A palavra do rei ou do homem, ela cai por terra. A palavra de Ciro não deu nada, não conseguiram, mas a palavra de Deus, uma vez dita, acabou. Aí sim vocês vão reconstruir e vai dar tudo certo. Aí que acontece aqui, veja bem. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram o quê? A edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E aí começaram novamente a reconstruir. Só que aqui, no versículo 3, nesse tempo veio quem novo? Os inimigos. Novamente, irmãos. Chegaram aqui os inimigos e perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar dessa casa e restaurar esse muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são o nome dos homens que constrói esse edifício? Olha que terrível. Eles voltam novamente para tentar parar a construção. Aí que tem a questão. Agora foi Deus que mandou, é diferente. Porém, versículo 5 do capítulo, versículo 5 do capítulo 5, porém os olhos de Deus, e tinha mais como mandar, porque quando Deus está no controle, irmãos, é diferente. O inimigo pode tentar te acusar, mas ele é obrigado a levar palavras que, em vez de te arrebentar, vai te ajudar. Que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a casa que se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes,
e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim dissemos: quem vos deu ordem para edificar dessa casa e esses muros? Demais disso, lhes perguntamos também pelo nome, para tu declararmos, para que te pudéssemos descrever o nome dos homens que são entre eles os chefes. Olha só que interessante. Queria o nome de quem estava na frente, para ter mais ainda bagagem, mais ainda ênfase na sua carta, para chegar no rei e falar assim: ó, esses aqui são os principais. Pensando o quê? Que o rei vai mandar parar e ainda matar aqueles homens de Judá. Mas aí, querido, meu Deus, aí vai começar a entrar em contradição, porque Deus é maravilhoso. Aqui vai dizer assim, ó: meu Jesus, esta foi a resposta que nos deram quando nós perguntamos quem está na frente. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Aí ele vai falar a verdade aqui, ó. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei de Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Olha que interessante. A primeira vez que eles pararam tudo, o povo falou que Ciro mandou reconstruir, mas não era tempo de Deus, não era a mesma questão, a lamacheia. Por isso que eu falo, não adianta, se não é tempo de Deus, você pode estar cheio de razão, mas não consegue. Por quê? Porque o inimigo vai tentar e vai parar realmente. Mas dessa vez Deus estava no controle, mandou a profecia: pode fazer agora que eu estou no controle, e tudo que for mal vai se tornar em bem para vocês. E aqui diz assim, ó: porém o rei Ciro, no seu primeiro ano, deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse, e também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu num templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador de Calamacheia. Então aqui no 6, irmãos, capítulo 6 vai dizer o seguinte, ó: o decreto do rei de Dário. O rei Dário fez o seguinte: mandou buscar também lá nos livros do rei essa história, assim como Artaxerxes mandou buscar também. Só que ele mandou buscar onde, Artaxerxes? Lá na história de guerras. Aí viu que Jerusalém realmente era uma cidade que destruía todas as demais nações, porque Deus é Deus. Esse daqui, Deus estava na frente, é diferente, o rei Dário. Por quê? Ele vai buscar em outro lugar. Ele vai buscar onde? No seu antepassado, sobre a carta do rei Ciro. Se aqueles homens maldosos tivessem escrito a mesma carta naquele tempo, não parava a obra, porque o rei Artaxerxes ia ver que realmente Ciro mandou reconstruir. Mas devido à casa estar todo cheio, sabe, do mal nela mesmo, então o rei Artaxerxes nem foi por esse lado, foi direto para onde? Para Jerusalém no passado, e viu que a cidade realmente era inimiga deles. Era tanto que estava cativa, que eles estavam devolvendo de volta os escravos de antigamente. E aí você vai perceber o seguinte, que quando Deus está no controle, a carta agora ela tem o endereço certo, e o rei vai buscar onde tem a resposta que Deus quer. E aqui diz que então o rei Dário deu ordem em busca, e se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Está vendo? Isso é outra história. E foi na fortaleza de Acmetar, que está na província da Média, e se achou um rolo, e nesse estava escrito em memorial, que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Foi decreto, foi uma ordem.
com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifício, seus fundamentos serão firmes. Aí ele vai dar aqui a altura, largura, tudo direitinho da casa de Deus. E aí Dário vai mandar um recado para aqueles camaradas. Uricalamaché. E aqui já encerro, em nome de Jesus. Vamos ver o que Dário falou aqui. Aleluia. Agora Tatenai, governador da além do Eufrate, e Setar-Bozenai e seus companheiros, que estáis além do rio, retirai-vos dali para longe. Olha que interessante. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim. Olha, agora ele vai completar o decreto. Além do rei Ciro, ele vai agora endossar, né? Endossar, né? Que fala, né? Também por mim se decreta o que havei de fazer a esta ancião dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que lhe houverem que precisarem, novilhos, carneiro. Aí ele falou assim, ó, vocês vão lá e do meu tesouro vai pagar quem trabalha no templo, paga salário, vocês vão ajudar esse povo aí e não vão interromper. E tem mais ainda. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, olha aí que terrível agora, irmão, uma viga, ou seja, uma madeira, se arrancará da sua casa, a lama cheia, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Olha aí, se aqueles camaradas fossem para a obra da casa dele, pegavam uma madeira, crucificavam na frente de todo mundo e queimavam o resto da casa. Quem ia contra esse rei? Porque o Deus que nós servimos é assim. Se é no tempo dele, igreja, ninguém para. Mas se não é, o inimigo vai tentar de todas as formas. Você vê aqui duas questões. O que fez o povo vencer foi que lá no começo não deixaram se misturar. Então, a partir agora do capítulo 7, já vai ser outra história, com outro rei Artaxerxes, né? Que vai ser o rei bondoso, vai mandar Esdras voltar para Jerusalém, mandar Neemias voltar para Jerusalém. Então vai ser outro rei maravilhoso. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus maravilhoso, o justo e santo e poderoso, ó Pai, porque Tu é a glória, Tu é a honra, Pai, o poder e a majestade. Nós cremos, Deus tremendo, que nesse momento, ó Pai amado, o Senhor está, papai, ó Deus tremendo, em favor, papai, de cada um de nós, Deus maravilhoso, que estamos, papai, procurando fazer a Tua obra, Pai querido, mesmo com pouca força, mas sem mistura, Pai. O Teu nome é glorificado quando nós decidimos, Pai querido, a não, papai, contaminar aquilo, papai querido, que o Senhor santificou, que é, Senhor, a adoração, papai, somente a Ti, que é uma vida, papai querido, procurar ter uma vida regada somente, papai, em Te adorar, Pai, em fazer Tua vontade, Pai querido, em abrir mão, Deus tremendo, daqueles que vêm tentando, ó Pai querido, até hoje, nos tirar, papai, da Tua presença, dizendo que não tem nada a ver, Pai querido, dizendo que é dessa forma mesmo, que não pode Alabaxé ser tão assim, quadrado, papai querido, ou antiquado, Deus tremendo. Mas aqui, papai, nós aprendemos essa noite que o Senhor está no controle de tudo. Aquele povo, papai querido, eles não aceitaram a ajuda de quem vinha de fora, de quem adorava, papai querido, de qualquer maneira. Eles não aceitaram, eles bateram de frente, pagaram um preço, tiveram que parar a obra por enquanto, por 2 anos, Pai. Eles pararam de edificar a obra do Senhor. Oricalamacheia.
Por quê, papai querido? Porque Deus tremendo e poderoso, Alamaxé, se negaram a deixar se contaminar, Pai. Mas isso é bom. Todo aquele que quer fazer a tua obra, Pai querido, tem que estar preparado, papai amado, para a traição. Tem que estar preparado, Pai querido, para as pessoas que vêm tentar barrar. Oricalamaxé, quantas vezes, Pai querido, a obra é parada, Deus tremendo, por algum tempo. Porque, papai amado, Oricalamaxé, muitos desistem, Pai. Muitos, papai, acabam desistindo. Ramaxé, mas não, Pai, nós não podemos desistir de maneira nenhuma, Pai querido. Aqueles homens não continuaram porque iriam ser mortos, Alamaxé, porque a ordem do rei era justamente isso. Inclusive, Pai querido, quando tentaram parar aquela obra, vieram com ímpeto, vieram com muita fúria, papai querido, espancando aqueles homens, Pai querido, que estavam tão somente fazendo bem. Ramaxé, quantos, papai, não apanharam em teu nome? Quantos não morreram em teu nome? Quantos não foram entregues aos leões? Quantos até hoje, papai querido, nos países que não te aceitam, estão agora sofrendo, papai querido? Olha o caso daquela pobre criança, pai querido, Alamaxéia, morta, papai querido, porque se acharam uma Bíblia com ela. A Deus tremendo, e nós sabemos que esse mundo, papai, não tem nada para melhorar, pai querido. Não existe. Louco é o homem que está pregando melhoria nesse mundo, pai. Alamaxéia, a tua igreja tem que pregar salvação, pai. Tem que pregar, Senhor amado, que o Senhor é o Deus que provê enquanto nós temos vida, Pai querido. Eu sei que nós vamos escolher muitas bênçãos ainda, mas é para usufruir, papai querido, sem Ramaxéia, ter amor àquilo, papai, que é matéria. É como esse louvor que nós cantamos, Pai querido. Não era amor ao dinheiro, papai, que vai nos levar para o céu, mas era amor ao próximo, amor a ti, Ramaxéia. Nós precisamos também, Pai querido, estar convictos, Pai amado, de certamente, papai, o Senhor está no controle. O Senhor está, papai, nos mandando, nos guiando, pai. Oricalamaxéia, porque o rei Ciro, pai, ele deu uma ordem para que o povo reconstruísse, mas o Senhor não, papai querido, não foi o Senhor naquele momento. Alamachuriando e cantaramandai. O Senhor levantou Ciro, pai, para trazer o povo, pai querido, e para dar despojo. Mas o Senhor sabia, Deus tremendo, que haveria, papai querido, aquela questão. Oricalamaxéia, mas o tempo é teu, pai. E aqueles homens tiveram, papai, o ímpeto, papai querido, de voltar novamente, através da profecia de Joel, pai querido, e reedificaram, pai amado. E o Senhor se fez presente e disse: agora ninguém para, agora vocês vão reconstruir, porque esse é o tempo que eu quero minha casa edificada. Esse é o tempo realmente em que eu estou perdoando, em que eu estou dando uma oportunidade para vocês, em que eu estou Ramaxéia, porque eu vi quando vocês não deixaram que outros de fora ajudassem a fazer minha obra. Recalamanai, Ramaxéia, pai. Papai, Oricalamaxéia, derrama sobre nós essa coragem, essa ousadia, pai. Deus derrama sobre nós, pai querido, mais uma vez, pai amado, dar uma oportunidade, pai, de nós fazermos tua obra, Senhor amado, em santidade. Fazer a tua obra, pai, diferenciada, Deus tremendo. Fazer a tua obra, pai querido, conforme o Senhor quer que nós façamos, pai amado. Nós precisamos, pai, precisamos, Deus tremendo, realmente, papai querido, não abrir mão, Ramaxéia, jamais, Deus maravilhoso, papai, do teu amor, papai, de ser o Senhor o único, papai, que deve ser ouvido, adorado, Ramaxéia, honrado, Ricanto Ramanai. Tua igreja precisa novamente, pai amado, voltar aos tempos, pai querido, em que só o Senhor, papai, é que estava, papai, no centro. Deus tremendo, e nós temos observado, pai, que está cada vez mais difícil, pai amado, os homens apenas te adorar, os homens apenas, papai querido, te servir, papai, serem exclusivos do Senhor. Como está difícil, Deus tremendo, Alamaxéia. Será que nós temos, papai querido, que fazer um local, pai amado, onde temos que colocar, Senhor amado, todas as pessoas, papai, que dizem que te servem, e ficar o dia inteiro e a noite dentro de uma igreja, pai, para que nós não venhamos, papai querido, a fazer aquilo que não te agrada? Ramaxéia,
Será, papai querido, que nós temos que ser como Noé e sua família, dentro daquela arca, pai querido, sem contato com ninguém de fora para não pecar? Não, não é isso que o Senhor quer, não. Porque tua palavra diz que o pequeno Samuel estava no meio de 2 pecadores terríveis, Ofni e Finéias, pai querido. Homens, papai, que negligenciavam as ofertas no templo. Homens, pai querido, que faziam tua obra relaxadamente. Mas Samuel não pecou. Ei, calamanai. Samuel não se desviou. Samuel não olhou para o pecado daqueles homens para fazer igual, não. Mas ele esperou em ti, ele confiou em ti, e ele estava ali, papai querido. Nem a tua voz ele conhecia, mas aquela madrugada, pai, ele conheceu tua voz, e ele entendeu, pai querido, que somente aquele que faz somente para ti é que vai ter tua recompensa. Nos leva, pai querido, a voltar novamente, papai, a fazer aquilo que te agrada, 100%, pai, não apenas 90%, mas 100%, pai querido. Oh, que o nosso louvor, pai, seja somente para o Senhor, que a nossa adoração seja somente para o Senhor, que a nossa vida, pai querido, seja sempre procurando estar em teu altar. Tira, Senhor amado, ou lá machandarabacai, os pratos, pai, que vêm sobre muitas vidas, pai amado. Tira, Senhor amado, oricalamacheia, o pecado, oricalamacheia, do meio da igreja. Tira, Deus tremendo, remandaracheia, o pecado oculto, rebadaracheia. Tira, Deus tremendo, alamacheia, recanta ramanai. Ah, papai, a dupla personalidade, papai. Tira das igrejas, pai querido, o mundo, ó Deus tremendo. Aramandarachandarabacai. Porque o mundo está pior do que o joio, pai amado. O joio, pai querido, naquele grande dia o Senhor vai tirar. Alabachandarape. Mas o mundo tem adentrado em tantas igrejas, pai querido. Deus maravilhoso, papai, esse amor não é o seu, não, pai. Não é o teu amor, não, pai. O teu amor, papai querido, ele me constrange. O teu amor, papai, me leva, pai querido, a lamacheia, parar de errar. O teu amor me leva a ter nojo do pecado. O teu amor me leva, Deus tremendo, a lamacheia, a criar vergonha na cara e ser um crente verdadeiro. O teu amor me leva, pai querido, a buscar somente tua face. O teu amor, papai, me constrange, pai. Se o teu amor, papai querido, não me fizer mudar, pai, é em vão, Deus tremendo. É em vão estar em tua casa. É em vão, papai querido. A Deus maravilhoso, nós precisamos novamente, pai querido, reconhecer, Deus tremendo, a morte na cruz do Calvário, recalamacheia. Oh, rebadarachandaramanai. Ah, Jesus maravilhoso, ó Pai eterno e glorioso. Nós precisamos, papai, parar de brincar, Senhor amado. Parar, Deus tremendo, de sermos meninos na fé. Nós já somos adultos, Pai amado. Oh, raviandorecanto ramandarachai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que tenhamos consciência, Pai querido, do que estamos fazendo em Tua presença. Revachurianderemas, racanto ramandaralas, oh recalamachai, e calamantoriande canto ramanaia, revachurianderemas, e calamachuriande canto ramacheia. Ah, Espírito Santo, nos renova novamente, nos dá a oportunidade de estar diante da Tua face, diante da Tua presença. Oh, recanta ramacheia. Precisamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Aplauda o Rei da Glória em nome de Jesus. Ore canto ramachuriando e canta ramanai. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, ó Pai.
Obrigado pela tua presença, pelos teus cuidados e pela direção, papai, desse culto. Nós te exaltamos, te glorificamos, papai, te entronizamos, pai amado. Obrigado pelo teu servo que dirigiu esse culto, papai, nessa noite, pai. Papai, usado pelo teu Espírito Santo. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nesse momento. Obrigado, pai, por tudo, Senhor amado, pelo fôlego de vida, por nossa família, pai, por esse lugar aberto, por essa casa de oração, pai, e principalmente pela tua salvação, pai. Que nós não merecemos, pai, mas o Senhor decidiu nos amar primeiro. Obrigado pelo teu Filho amado morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar a chance de salvação. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Estenda as mãos, querido, que o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam no nosso meio, diz agora para todos, Senhor, aquele que crê, diga amém. Salve, irmão, com o Pai do Senhor Jesus.